E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo do canal, né? E cara, é o seguinte, acho que terça ou quarta da semana passada, acho que foi terça, eu soltei uma tag lá no Instagram pra galera decidir o que é que a gente ia trazer aqui nessa semana, né? E véi, disparado bateu o eletromag. Então, a gente vai fazer uma questão de eletromagnetismo hoje, beleza? Essa questão é da segunda fase do ITA do ano passado, né? Da prova discursiva. E eu vou estar lendo ela aqui para vocês, certo? Seguinte, considere uma haste condutora móvel de massa mzinho e resistência R sobre trilhos fixos condutores em forma de U, conforme a figura abaixo. Esse sistema está numa região com campo magnético B, uniforme e perpendicular ao plano do trilho. Em um determinado instante, a haste é solta do repouso e cai sob a influência da gravidade e de uma força de resistência do ar proporcional à velocidade. Então, tá aqui a forma da força de resistência. Considerando a resistência da haste é muito maior que a resistência do trilho, faça o que se pede. Aí vamos lá, tem três alternativas aqui, né? A primeira é para fornecer o diagrama de forças, né, que atuam na haste. A segunda, determine a velocidade terminal da haste, eu vou explicar para vocês aqui o que é que significa, e esboçar o gráfico da velocidade em função do tempo, beleza? Então vou fazer o desenhozinho rapidinho aqui para vocês para a gente começar a resolver a questão. Pronto, a situação do problema é a seguinte, ó. Ele fala que tem aqui essa hastezinha, certo? Ela vai ter massa mzinho e comprimento A, né? O comprimento total aqui da haste, beleza? E também fala que tem um campo magnético entrando aqui no plano da lousa. Daí ele solta, né? O sistema está sob a influência da gravidade, daí ele solta e ele pede lá para calcular aqueles três itens. Daí primeiro eu vou explicar o fenômeno para vocês, o que é que vai estar acontecendo aqui. Perceba o seguinte, quando o cara solta a haste, ela vai começar a descer por conta da ação da gravidade, certo? E o que é que vai acontecer? Perceba que, à medida que a haste ela vai descendo, essa área aqui, ó, entre a haste e o trilho, ela vai diminuindo. Ou seja, você tem uma variação de área, certo? Só que esse material aqui é condutor, beleza? E você tem um campo magnético entrando no plano da lousa. Então, o que acontece? Você tem um fluxo magnético, só que você tem a variação desse fluxo magnético porque você está provocando uma variação na área. Se você tem variação de fluxo magnético, o que é que a gente tem? Força eletromotriz induzida, exatamente. Então é isso que vai acontecer. Essa queda da haste vai provocar uma variação do fluxo magnético e isso vai gerar uma variação, quer dizer, isso vai gerar o surgimento de uma força eletromotriz induzida nessa barra, beleza? Então vamos equacionar aqui para vocês verem o que é que vai acontecer. No item A ele pede para a gente calcular quais são as forças que atuam nesse trilho, certo? Então assim, vamos começar colocando as forças mais óbvias aqui, certo? Primeiro, obviamente, tem o peso, né? Peso da haste para cá, ó. Pezinho aqui, mg, beleza? Daí, velho, o que acontece? Ele fala também que o trilho aqui, ele vai estar, quer dizer, a haste, ela vai estar sobre a influência da resistência do ar, né? E vai ser proporcional à velocidade. Ele até falava lá que era menos αβ, ou seja, vai ser contrário à direção da velocidade. Como a haste vai ser acelerada para baixo, a resistência do ar vai ser contra esse movimento, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, resistência do ar αβ. Beleza, pronto. Além dessas duas forças, a gente ainda vai ter a ação da força magnética, certo? Por que a gente vai ter a ação da força magnética? Porque, veja só, com o surgimento da força eletromotriz induzida, você vai ter os elétrons caminhando aqui na haste, certo? Se você tem cargas com velocidade, cargas em movimento e campo magnético, o que é que a gente tem? Força magnética, certo? Essa força ela vai apontar para cima. Eu vou chamar ela de F, certo? Então, o primeiro passo da questão é a gente calcular quem que é essa força magnética. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Calculando a força magnética F, certo? Vamos lá. Lembra da expressãozinha lá, ó? Força eletromotriz induzida vai ser quem? Campo, comprimento e velocidade para essa situação aqui, certo? Só que a gente sabe o seguinte,
essa força eletromotriz ela vai atuar como se fosse uma fonte no circuito, certo? Um DDP, exatamente isso, um DDP. Então, o que é que a gente vai escrever? A gente vai descobrir quem que é a corrente que passa nesses trilhos aqui, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, BAV, que é a força eletromotriz, a gente vai usar aquela formulazinha clássica lá, ó, U igual a RI. Então, vai ser, ó, a resistência, que dá lá no problema, vezes a corrente. Ou seja, a corrente vai ser quem? Vai ser campo, o comprimento, velocidade, sobre a resistência, beleza? Então, essa vai ser a corrente que atravessa o trilho aqui. Só que a gente sabe que a força magnética é quem? É o famoso BIO, né? Campo, comprimento e corrente. Logo, a força magnética vai ser quem? Ó? Campo, comprimento e corrente. Beleza? Só que a expressão da corrente a gente tem aqui. Então, substituindo, a gente vai ficar com, ó, que a força magnética vai ser quem? Ó? Esse B vai multiplicar com esse B e esse A com esse A. Ou seja, vai ficar B quadrado ao quadrado V sobre R, beleza? Vamos guardar aqui essa expressão da força magnética, que a gente vai precisar dela aqui já já, certo? Seguinte, ó. Pronto, a gente já tem a expressão da força magnética, certo? Então, o item A basicamente foi resolvido, certo? Lá na solução, na prova discursiva, o que você faria era escrever esse diagrama de forças aqui e substituir esse valor de F aqui por essa expressão que a gente calculou. Então, tranquilinho, o item A, beleza? Aí ele vai para o item B, certo? No item B, o que é que ele pede? Ele quer que você calcule qual que é a velocidade terminal da barra. Você se pergunta, pô, como assim velocidade terminal? É porque o que vai acontecer é o seguinte, veja só. Você concorda que à medida que a velocidade da barra aumenta, a força de resistência do ar também vai aumentar? Então, tipo assim, aquela mesma situação clássica lá do paraquedista. Se o paraquedista ele pula, ele vai começar a ser acelerado, ou seja, ele vai ter uma velocidade crescente. Só que vai chegar um momento que essa velocidade ela vai se estagnar, porque a força de resistência do ar ela vai se igualar ao peso. Nesse caso, não é a resistência do ar que se iguala ao peso, porque você tem mais uma força na jogada. Então, na verdade, são essas forças que se igualam ao peso. Então, assim, uma forma de você resolver mais rápido esse item seria você simplesmente igualar o peso e essas outras duas forças. Isolava a velocidade e você já tinha a resposta. Só que o que é que acontece? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula da forma não tão prática, mas da forma mais correta, entre aspas, porque a gente vai, com essa forma de calcular, a gente vai já cair na expressão pronta para o item C, que seria traçar o gráfico da velocidade em função do tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, beleza? Então a gente vai começar escrevendo o seguinte, veja só, vou colocar aqui, ó. Calculando a velocidade terminal, que a gente vai chamar de V', beleza? Calculando a velocidade terminal V'. Aí a gente vai fazer o seguinte, veja só, a gente vai simplesmente escrever a equação dinâmica dessa barra aqui, que vai ser o seguinte, ó, a gente tem mg menos αv menos f igual a massa da barra vezes a aceleração, né? Porque isso aqui é a força resultante. Só que a aceleração a gente vai escrever na forma diferencial, ou seja, vai ser o nosso dv dt, ou seja, taxa de variação de velocidade em função do tempo, certo? Vamos substituir a expressão do f agora aqui, ó. A gente vai ficar com o seguinte, ó, mg menos αv menos, aí a gente vai substituir o f aqui, ó, b quadrado ao quadrado v sobre r igual a m dv dt, beleza? Pronto. Daí o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai colocar aqui a velocidade em evidência, certo? Fazer algumas operações aqui e vamos lá. mg menos, daí o que acontece? Esse R eu vou passar para cá, certo? Tirar o mínimo aqui entre esses dois termos aqui. A gente vai ficar com alfa R mais B quadrado ao quadrado, certo? Ó, todo mundo aqui, ó, sobre R
vezes a velocidade. Tranquilinho? Pronto, tá aqui dv dt. Aí o que é que a gente vai fazer, né? Agora a gente tem uma equação diferencial aqui na variável v. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar tudo que é v para um lado e tudo que é t para o outro. Então veja só, a gente vai colocar essa expressão toda aqui para cá e jogar o tempo para lá, beleza? Vocês vão entender porque é que a gente vai fazer isso. Olha só, então a gente vai ficar com o seguinte, ó, dv, quer dizer, mdv, né? E a gente vai ter, ó, sobre mg menos toda essa expressão aqui, ó, alfa r mais b quadrado ao quadrado, todo mundo sobre r vezes a velocidade. E isso vai ser igual a quem? Simplesmente ao nosso dt, beleza? Então, ó, a expressão já está no ponto da gente fazer a integral. A gente vai integrar essas duas expressões aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos integrar aqui. A gente vai ficar com essa integral aqui, ó. A gente vai integrar de 0 até uma velocidade v qualquer, certo? A gente vai integrar também aqui, ó, de 0 até um tempo t qualquer, certo? Então, como é que a gente vai resolver essa integral? Ó, a integral da direita, essa integral aqui do tempo, da função do tempo, ela é simples, né? É uma integral de dx, ou seja, vai ser o próprio x, ou seja, o próprio t aqui, né? De 0 a t, então é o próprio t. Só que, e essa integral aqui, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer algumas simplificações práticas. A gente vai pegar todo esse termo aqui, ó, você tá vendo, ó, alfa é uma constante, r é uma constante, o campo é constante, o comprimento é constante. Então, a gente vai pegar tudo isso aqui e chamar de uma constante só, que vai ser um gama, beleza? Então, vamos lá, ó. Aí, ó, chamando, aí vamos lá, gama vai ser quem, ó? Alfa r mais b quadrado ao quadrado sobre r. Show? Pronto. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, toda essa expressão aqui, ó, a gente vai chamar de u, porque a gente vai trabalhar para resolver essa integral com uma parada que a gente chama de substituição de variáveis, certo? Então, ó, o nosso u vai ser quem? Vai ser mg menos, aí, ó, gama v. Sacou? Ou seja, quem é que é o nosso du? Du vai ser, isso aqui é constante, então a derivada é zero, e que vai sobrar só menos gama dv. Logo, o nosso dv vai ser menos du sobre gama, beleza? Então, a gente vai trabalhar na variável u. Aí, ó, se liga. No caso, a gente tá trabalhando com os limites de integração de 0 a v. Só que na variável u, a gente tem que alterar os limites de integração, né? Então, como é que vai ficar? Para quando a velocidade é igual a zero, quem é que vai ser o nosso u? Ó? Se v é zero, então u vai ser somente mg, certo? Então, a gente vai ter u igual a mg. Agora, para quando? Vou escrever aqui do lado para ficar melhor. Agora, ó, para quando a nossa velocidade vai ser a própria, no caso, tipo, a velocidade vai ser uma velocidade qualquer, v, o nosso u vai ser isso aqui, né? mg menos gama v. Então é isso que a gente vai escrever, certo? Vou mostrar aqui como é que vai ficar. Aqui, desse lado. Beleza? Pronto, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar. Vou colocar aqui, pronto. Aqui vai ficar integral aí, galera, o que é que a gente vai fazer? Ó? Veja só. A gente ficou aqui, ó, com menos du sobre gama, né? Então, quando a gente for fazer a substituição da variável, esse gama, que é uma constante, ele vai sair da integral juntamente com esse mzinho aqui, que também é constante. Então, a gente vai ficar com quem? Vai ficar, ó, com... Vou até trabalhar da seguinte forma, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Vou apagar isso aqui, então... Vamos lá, né? Vai ficar assim, ó. Veja só. Vou ter menos m sobre gama, certo? Vou colocar a setinha aqui, só para deixar bonitinho. Vou ficar com menos m sobre gama.
integral de du sobre u, né? Porque, tipo, o dv seria o menos du sobre gama e o u vai ser isso aqui. Então, eu vou ter du, u, certo? E agora, quem vão ser os limites de integração? A gente calculou aqui, ó. Para zero vai ser mg, e quando for uma velocidade v qualquer, a gente vai ter mg menos gama v, beleza? Pronto, isso aqui vai ser igual a quem? A integral de dt de 0 a t. Então, vai ser o próprio t. Show? Pronto, agora a gente vai resolver essa integral aqui. Galera, integral de du, né, de du, no caso de 1 sobre u du, é ln de u, certo? É uma integral clássica. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou passar primeiro essa constante para cá, multiplicando o t, e depois eu vou aplicar a integral, certo? Quando a gente integrar, vai dar o ln de u. Só que como é a integral de mg a mg menos gama v, então vai ficar ln disso aqui sobre isso, certo? Então vai ficar assim, ó, logaritmo natural de, aí vai ficar mg menos gama v sobre mg, beleza? Isso tudo vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos gama t sobre m, concorda? Então vai ser menos gama t, ficou feio pra caramba aqui, peraí, menos gama t sobre m, beleza? Tá aí tranquilo, né? Pronto, agora a gente vai só terminar de resolver aqui a equação. Vai ficar o seguinte, ó, a gente vai ter, aqui a gente vai pegar os dois membros da expressão e colocar eles no expoente de e, né? Então vai ficar quem, ó? Quando eu elevar aqui, vai ficar só isso aqui, né? Então vai ficar mg menos gama v sobre mg igual a e elevado a menos gama t sobre m. Então a gente vai ter o quê, ó? Vamos só isolar o v agora, ó. A gente vai ter, ó, quando a gente jogar esse mg para cá, aí vai ficar mg e essa expressão aqui, vai ter um mg aqui, aí a gente joga para lá, puxa o gama v para cá e isola, beleza? Então vai ficar assim, ó, gama v igual a mg 1 menos e elevado a menos gama t sobre m, beleza? Então agora, ó, só isolando aqui o nosso v, a gente vai ter a velocidade em função do tempo, que vai ser quem? Vai ser mg sobre gama, que multiplica 1 menos e elevado a menos gama t sobre m, certo? Então, essa aqui vai ser a expressão da nossa velocidade em função do tempo, ó. Você vê que é uma função exponencial, certo? É uma função exponencial clássica, certo? Exponencial clássica, e o gráfico dela é bem tranquilo, vou mostrar para vocês. Mas primeiro, a gente vai calcular o que a gente se propôs a calcular, né? Quero entender da questão, que é a velocidade terminal. Daí o que acontece? Pô, beleza, estou aqui com esses parâmetros aqui, massa, encontrei a velocidade em função do tempo, mas que condição eu vou aplicar para chegar na velocidade terminal? A condição que você vai aplicar é a seguinte: perceba que vai chegar num certo instante em que, a partir daquele momento, as variações de velocidade elas vão ser tão pequenas, mas tão pequenas que vão ser praticamente constantes. É aí que ele chega na velocidade limite, ou seja, no estado de velocidade terminal. Ou seja, a condição que eu aplico para esse estado é do tempo infinito, porque para um tempo muito grande ele já vai ter atingido esse estado, entendeu? Então a nossa condição é aplicar que o tempo vai ser infinito, certo? Então para o tempo infinito, veja que essa expressão aqui ela é 1 sobre e elevado a gama t sobre m. Então para um tempo infinito a gente vai ter 1 sobre infinito, que é quem? O limite disso é zero, certo? Então, ó, aqui, ó, fazendo, ó, vou colocar aqui, ó, para o tempo tendendo a infinito, temos, aí eu vou escrever aqui, ó, que a nossa velocidade vai ser simplesmente, ó, se isso aqui zero, vai ficar só mg sobre gama, né? mg sobre gama.
Só que quem que é gama que a gente escreveu lá em cima? Lembra quem era gama? Eu vou voltar aqui para mostrar. Ó, quem que é o nosso gama aqui? Ó? Gama é alfa R mais b quadrado a quadrado sobre R, certo? Então vamos fazer essa substituição aqui. Ó. Então quando eu inverter isso, vai ficar mgr sobre alfa v mais b quadrado ao quadrado, né? Então, ó, vai ficar com mgr sobre alfa v mais b quadrado a quadrado, beleza? Então essa aqui é que vai ser a nossa velocidade terminal. Eu tinha dito lá em cima que ia ser V', né? Então pronto. V' é que é a nossa velocidade terminal. Então a gente acabou de encontrar, ó, o item B da questão. Ele pedia qual que seria a velocidade terminal, beleza? Aqui eu vou só circular aqui para ficar bonitinho. Escrever aqui para vocês, ó, para quem quiser tirar print. Velocidade terminal. Beleza? Daí, velho, ó, agora só falta a gente calcular, a gente fazer, na verdade, o item C. E o que é que o item C pedia? Pediu pra gente esboçar o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Então, ó, como eu falei, como eu mostrei para vocês lá em cima, vai ser simplesmente o gráfico de uma função exponencial. Sacou? Então a gente vai ter aqui a velocidade em função do tempo. E ó, o gráfico, eu vou tentar aqui fazer para vocês. O gráfico é o seguinte, ó, ele vem, ó, faz assim, ó. Ó. Sacou? Vai chegar um momento que as variações de velocidade vão ser tão pequenas que ele vai ficar praticamente constante, ou seja, ele vai estar aqui, ó, nesse limiar aqui, ó. Vai estar nesse limiar aqui, ó, de velocidade. Beleza? E esse limiar de velocidade aqui, ó, que ele vai atingir, é justamente a nossa velocidade terminal. Entendeu? Só para ficar mais bonitinho aqui, ó. Fazer aqui, ó, como se fosse um pontilhado aqui. Beleza? Para vocês não confundirem com a reta. Mas, ó, vai ficar basicamente isso, certo? A gente vai ter aí, ó. Então aqui, ó, esse valor de velocidade vai ser o nosso mgr, ver se cabe aqui. mgr, aí alfa v mais b quadrado ao quadrado, certo? Então aqui, ó, só recapitulando aqui para vocês, ó, essa é a nossa função, ó, a função exponencial. E a carinha dela é exatamente assim, ó. Ele vem, ó, veja que, ó, acontecem acréscimos de velocidade, só que, ó, pela tangente aqui ao gráfico, você vê que essa velocidade, apesar dela sempre estar aumentando, ela vai aumentar cada vez menos, sacou? Então, como ela vai aumentando cada vez menos, ou seja, as variações de velocidade vão ficando cada vez menores, ó, ela vai tendendo a um valor praticamente constante, ó. Essa reta aqui, ela é uma assíntota, beleza? Então isso aqui, ó, se você desse um zoom bem grande aqui, ainda assim o gráfico estaria separado dessa reta. Só que para um tempo muito grande, eles vão estar tão próximos, tão próximos que vai ser praticamente a mesma coisa, sacou? Mas é isso, velho. Então, esse é o vídeo de hoje, né? Essa questão de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou fala lá no Instagram. Não esquece de seguir lá o Instagram. E pelo amor de Deus, não esqueça de dar seu joinha aqui. Pode comentar aí, de compartilhar com o pessoal, beleza? Porque vai agregar pra caramba aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!